Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos aos Montes e vamos regressar então à nossa pequena rúbrica de truques e dicas para jogadores e mestres de jogo. Esta aqui é bem a pedido do Helder Araújo e do Bruno Ribeiro e até foi um tópico que foi escolhido recentemente numa das tertúlias do grupo de roleplayers de Lisboa, que é como lidar com a morte de uma personagem. Ora bem, a questão da morte em jogos narrativos é algo bastante temático e que, da minha forma de ver, é tão necessário ou está intrinsecamente dependente do sistema em questão. Isto porquê? Porque há jogos em que a morte não existe, não acontece, como é o caso de Honey Ice e de Crash Bandas. Há jogos em que a morte de uma personagem é uma eventualidade, ou seja, pode acontecer, nomeadamente Call of Cthulhu, Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade, e jogos em que ela vai acontecer de qualquer das formas, por isso temos que simplesmente aceitar porque faz parte do jogo, é suposto acontecer, como é o caso de Mork Pork. Posto isto, como é que nós vamos lidar com a morte? Tal como na vida real, com naturalidade, porque faz parte do processo. Isto lá está, a partir do princípio que estamos a jogar um dos jogos da segunda e da terceira categoria. E diga-se de passagem que o primeiro passo é simplesmente garantir que toda a gente está ciente do que pode acontecer ao jogar um determinado sistema. E lá está, voltando ao tópico do vídeo anterior, da sessão 0, ao estudarmos o sistema, ao escolhermos o tipo de aventura que queremos correr, temos que estar cientes destas questões. Mas, usando exemplos concretos e referindo o nome de Dungeons and Dragons, por exemplo, as nossas personagens são aventureiros. Tudo muito bem que estão à procura de grandes aventuras e grandes espólios e riquezas e honra e tudo e mais alguma coisa, mas eles estão cientes dos riscos que esse estilo de vida leva e, como tal, eles próprios deveriam ter consciência da sua própria mortalidade e, consequentemente, o próprio jogador. Contudo, independentemente de todas as preparações que nós possamos fazer do ponto de vista intrínseco, do ponto de vista emocional, corremos sempre o risco de sermos apanhados despercebidos com a forma como a morte acontece, tal como na vida real. Vocês já vão reparar que há aqui toda uma série de paralelismos com a vida real, mas cada coisa ao seu tempo. Há muitos sistemas, muitos jogos, em que no momento em que uma personagem morre, tanto um NPC como a personagem do jogador enfatizam muito passar a descrição para o respectivo jogador, dar margem de manobra para que as últimas palavras sejam ditas e que a personagem possa retirar-se nos seus próprios termos. Isto, por sua vez, leva o mote para um excelente ponto narrativo. O fecho de uma história e o início imediatamente de outra. Porque quais foram as condições desta morte? Foi algo que foi imposto por alguém? Foi um acidente? É algo que serve de pretexto para os jogadores desviarem sua aventura em prol de algo que esteja correlacionado, como por exemplo vingarem-se, obter justiça, algo desse género. E não nos esquecemos que neste tipo de cenários, no mundo dos jogos narrativos, da ficção, da imaginação, existem sempre alternativas. Temos a questão dos sistemas que o permitem de ressuscitar uma personagem e depois temos a alternativa que é simplesmente jogar com uma personagem nova. Tudo muito bem que é diferente, mas é um compromisso a que se pode chegar. Porque lá está, uma vez mais, há coisas que estão para além do nosso controle. E, quase que a fechar o cerco desta breve explicação, como é que nós podemos, então, evidentemente, lidar melhor com esta questão da morte? Aproveitando ao máximo a vida da personagem. Partilhar com ela as suas experiências, deixá-la ser livre para exercer a sua vontade e se destacar do mundo, de forma a podemos também garantir que no momento da sua morte, do seu fim, haja toda uma série de memórias partilhadas, não só pelos jogadores que estão à mesa a vivenciar no seu espaço de imaginação partilhado aquilo que aconteceu, mas também as próprias personagens que tiveram a oportunidade de conviver com aquela mesma personagem. É quase que um contrassenso, não é? Mas não, faz todo sentido. Porque não adianta termos receio de algo que é inevitável, também não é necessário de simplesmente correr na sua direção, mas é daquelas coisas em que o que é importante não é chegar, mas sim a viagem. Não é o destino, é a jornada. E como tal, é a melhor maneira de nos prepararmos, de encararmos com a morte no que toca a jogos narrativos. Lá está,
Vamos recapitular. Primeiro, garantir que toda a gente está a par do papel da morte no jogo que se vai jogar, se existe, se não existe, se pode acontecer, se deve acontecer. Segundo, reunir toda a bagagem para garantir que a personagem prolifera, que não vai ter necessariamente um fim prematuro ou um fim em vão. No momento disso acontecer, dar agência para que a personagem possa despedir-se, sair de cena nos seus próprios termos. E há também um outro elemento que também é muito importante, e é aí que se vê a sinergia e a empatia à mesa. Tanto o mestre de jogo como os restantes jogadores devem estar cientes disto, que é o impacto que tem do ponto de vista emocional, não necessariamente na história e para onde ela vai seguir. Isso é outra questão, que também é importante, mas aquilo que é realmente mais importante é garantir que no final dessa sessão se fala com a pessoa em questão e se conseguimos perceber que tipo de impacto é que aquele episódio teve e o que pode ser feito para mitigar. E acreditem que quando isto é feito e muito bem, temos aqui um grande princípio para fortalecer laços sociais de amizade e acima de tudo de algo que deveríamos ter muito mais, que é a empatia. E vocês, como é que lidam com esta questão da morte nos vossos jogos? Concordo com aquilo que eu disse? Gostariam de complementar de alguma maneira? Deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.